Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, meus amados, a esse canal, levando a palavra do Senhor até o seu coração. Muito obrigado por estar aí, que Deus te abençoe ricamente, que as mãos do Senhor venham estar sobre ti e a sua casa, amém? Antes de deixar a mensagem, eu peço para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, dá aquele like, ative o sininho, compartilhe a palavra do Senhor com bastante gente, para que a palavra do Senhor venha chegar ao coração do seu povo e você ajudar o canal a crescer. Amém? A palavra do Senhor para nós está escrita aqui em Gênesis 12, que fala assim: o subtítulo fala o chamado de Brão. Ora, o Senhor disse a Brão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoarei-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Em ti será bendita todas as famílias da terra. Meu Pai, que coisa linda, meus amados e queridos irmãos. Promessa de Deus para nossas vidas é grande. Deus nos fez uma promessa, e quando Ele nos faz uma promessa, Ele cumpre. E quando ele fala que ele vai abençoar, ele abençoa. E você, aleluia, está fazendo conforme a palavra de Deus te ordenou a fazer, para nós receber o cumprimento da palavra, da promessa de Deus, temos que obedecer. Temos que fazer conforme o nosso Deus mandou que nós fizesse. Aqui ele falou para Abrão para ele sair da terra, da sua parentela, né? E fala ainda mais, e da casa do teu pai, para uma terra que o Senhor irá indicar a ele. O que que o Senhor, aleluia, ele tem falado para você? O que que o Senhor tem falado que vai fazer na tua vida? Ah, pastor, o negócio está tão difícil que eu tenho até, aleluia, me esquecido e desanimado. A fé, aleluia, acabou. Eu quero convidar você a fazer do jeito que Deus falou para você fazer. Porque Brão, ele fez. Ele saiu da terra da sua parentela, do meio dos parentes, e ali ele saiu da casa também do seu pai, e ele foi, conforme Deus falou, a uma terra, aleluia, a qual o Senhor ia indicar a ele. Ele saiu de uma casa, né, de idolatria, de uma parentela idólatra, e ele seguiu, aleluia, a palavra do Senhor. Qual é a terra que você está que impede de você seguir ao Senhor? Qual é a terra que você está que ainda você não viu um mover das promessas de Deus? Será que tu está, aleluia, na terra da idolatria? Será que você está numa terra onde, aleluia, louvado seja Deus, as coisas vai de mal a pior, porque não é feito a vontade de Deus. Não é, aleluia, aleluia, liberado falar das promessas de Deus. Você está numa terra dessa que é proibido, aleluia, de falar, ou alguém proíbe você e você se cala de fazer a vontade de Deus? Então saia de uma terra assim. Essa terra não é para você. E a palavra fala que ele fala: e farei de ti uma grande nação. Aleluia. Louvados, abençoarei os que te abençoar, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Olha, irmão, promessa de Deus para a vida de Abraão não foi pouca, não, foi grande. E para você, minha amada e meu amado, não é
pouca não é grande, mas é necessário ouvir a voz de Deus. É necessário fazer a vontade de Deus. Esse é o preço, é seguir, é sair de uma vida errada e seguir aquilo que o Senhor, aleluia, vem nos mostrar. Porque aqui o Senhor falou, né, a ele ainda não era. Louvado seja Deus, conhecedor do Senhor. Ele estava numa casa, né? A casa dos pais, era casa idólatra, parentela, eu creio, idólatra, mas ele, Deus tinha um chamado com ele. E o chamado que Deus tinha com ele, no meio da sua parentela e da casa do pai, era diferente. Era uma promessa, aleluia, de fé, era uma promessa de conquista. E Abraão, aleluia, recebeu a conquista. E você? Qual foi a promessa que Deus fez? Que o teu filho ia ser uma bênção, que o teu filho ia vencer, a tua filha ia vencer, você, aleluia, ia crescer. Essa não foi a promessa, mas está tudo difícil. Eu vejo o meu filho rebelde, a minha filha rebelde, mas Deus prometeu para você. E se Deus prometeu, cabe a você a crer na palavra do Senhor e esperar, porque o tempo chegará. O tempo chegará que Deus vai, aleluia, mudar o quadro de vida do teu filho. E aqui ele fala: abençoarei os que te abençoar. Aqueles que abençoar a tua vida será abençoado. Mas aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Então hoje eu quero dizer para você: ser tu uma benção diante de Deus. Faça a vontade de Deus, porque Deus tem promessa, aleluia, ainda nessa terra para você grande de crescimento. Você vai fazer história aqui ainda com Deus. E o verso 4 fala: e assim partiu Brão com o Senhor lhes tinha dito, e Ló foi com ele. Brão era de idade de 75 anos quando saiu de Arã. Aleluia, louvado seja Deus. Olha, ele tinha 75 anos, não era, aleluia, mais um novinho. Ele sai dali, aleluia, do meio da sua parentela, da casa do pai, e parte. Ele ouviu isso aqui, aleluia, é a fé de ouvir a voz de um Deus que manda. Você tem ouvido a voz do Senhor? O que que o Senhor tem falado para você fazer? O que está dando errado? Faz uma reflexão e entra na vontade de Deus. Entra na vontade, no propósito. Deus tem um propósito, Deus tem chamada com você. E a chamada que Deus tem com você não é pouca, é muita. É uma chamada, aleluia, de vencer. É chamada, sim. Brão teve obstáculo pelo caminho? Teve. Aleluia. Você acha que o adversário não lutou para ele sair do caminho? Lutou para sair do caminho, mas sempre estava ali a voz de Deus para trazer novamente Brão para o caminho, e ele foi abençoado. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele foi e partiu. Aleluia, irmão, a família, ou seja, a esposa era estéril. Aquele que segue ao Senhor, a esterilidade cai por terra. Aleluia, Sarai era estéril, não gerava, não dava luz. E agora, aleluia, não foi de uma hora para outra, não, mas na frente ela vai gerar. A casa de Brão vai ser completa. A bênção chegará na vida desse casal com muita dificuldade. É com dificuldade que a gente recebemos as vitórias de Deus ainda na terra. Você não vai descer a tumba fria antes de o Senhor não cumprir tudo que ele prometeu para você, mas tem que estar na direção. É direção, meus amados e queridos irmãos. Eu quero que você, aleluia, medite nessa palavra de Gênesis 12, todinho você vai ver como Deus ele é fiel na vida de um homem que serve a Ele, que é temente a Ele. Então hoje eu quero dizer para você, siga o Senhor. Aleluia, porque o Senhor tem história ainda nessa terra com você.
Deus tem bênçãos material para você ainda nessa terra. Um cheiro no teu coração. Fica com esta mensagem. Até o próximo vídeo.